Olá amigos, bem-vindos! Como foi a conferência geral para vocês? Coloca aí nos comentários. Para quem não sabe, para quem perdeu, a conferência geral é uma ocasião especial em que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, nos reunimos de 6 em 6 meses para ouvir os profetas e líderes gerais da igreja. As conferências sempre aconteceram na história do mundo. Desde Adão, nós lemos, por exemplo, em Doutrina e Convênio 107, que antes de morrer, Adão reuniu os portadores do sacerdócio, seus filhos, netos, bisnetos, e falou a eles. E foi uma ocasião muito solene, especial. O próprio Senhor Jeová apareceu, chamou Adão de ancião de dias. Vocês podem ler mais isso lá em Doutrina e Convênios. Depois disso, muitas ocasiões nas Escrituras mencionam essas reuniões onde as pessoas se congregam para ouvir seus líderes. Por exemplo, Jesus Cristo, depois de ressuscitar, apareceu para mais de 500 pessoas numa conferência especial. As conferências elas começaram logo depois que a igreja foi organizada. Então, a cada 6 meses nós temos uma conferência. Em preparação a essa semana, a semana de Páscoa, então eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem e aí eu volto com a lição que tem no Vem e Segue-me a respeito de Páscoa. Vamos assistir o presidente Nelson. Por causa de Jesus Cristo, celebramos a Páscoa. E a Páscoa se resume em paz e esperança. Durante várias décadas de serviço na igreja, vivi alguns momentos inesquecíveis ao viajar pelo mundo. Um deles aconteceu há vários anos enquanto eu viajava para a cerimônia de posse de um presidente de uma universidade, na qual fui convidado a oferecer a oração. Era um voo curto e estávamos num pequeno avião bimotor. Estávamos na metade do caminho para o destino, quando de repente o motor do lado direito explodiu, derramando combustível flamejante por todo o lado direito do avião. O avião pegou fogo e começou a cair em direção ao solo em espiral. Achei que eu fosse morrer. Milagrosamente, a descida apagou o fogo. O piloto conseguiu ligar o outro motor novamente e pousar o avião em segurança. Eu até cheguei a tempo da cerimônia de posse. Durante aquela experiência desafiadora e inesperada, fiquei surpreendentemente calmo. Toda a minha vida passou num piscar de olhos. Ao estar à beira de uma morte inevitável, senti-me em paz. Sabia que minha esposa e eu estávamos selados um ao outro para sempre e que nossos filhos estavam selados a nós. Graças ao Senhor, eu sabia que poderíamos ficar juntos novamente. Eu estava em paz, pronto para encontrar meu Criador. Desde o último ano, todos nós temos vivido momentos desafiadores e inesperados em meio a essa incerteza. Há apenas uma maneira de nos sentirmos em paz, a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Podemos encontrar essa paz por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Quando Ele sofreu por nossos pecados e nossas fraquezas, quando morreu na cruz e quando ressuscitou, o Salvador reescreveu a história da humanidade. Por causa dele, não precisamos lidar com nossas fraquezas, nossos pecados e medos sozinhos. Por causa dele, a morte não é o fim. A ressurreição virá a todos os que já viveram. Por causa dele, as famílias podem ser eternas. Por causa de Jesus Cristo, celebramos a Páscoa. E a Páscoa se resume em paz e esperança. Neste domingo de Ramos, convido você a tornar a próxima semana realmente sagrada ao relembrar não apenas os ramos que honraram a entrada de Jesus em Jerusalém, mas ao relembrar as palmas de suas mãos. De acordo com Isaías, o Salvador prometeu que nunca esqueceria você ao declarar: eis que em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado. Depois de tudo que Jesus Cristo fez por você, convido-o a fazer algo nessa semana para seguir seus ensinamentos.
Você pode tornar suas orações mais sinceras. Você pode perdoar alguém ou ajudar um amigo necessitado. Você pode começar uma nova jornada espiritual hoje. Convide seus amigos. Jesus Cristo vive. Como nosso Salvador que expiou por nós e ressuscitou, Ele está pronto para nos ajudar a superar os momentos desafiadores e inesperados de nossa vida. Nesta época de Páscoa, que adoremos e louvemos o Salvador pela paz, esperança, luz e verdade que Ele nos traz. Perfeito. Aqui no manual do Vem Segue-me diz que no dia 3 de abril de 1836 foi um domingo de Páscoa. O templo havia acabado, o primeiro templo dessa dispensação, o templo de Kirtland. Nós vamos ter oportunidade de estudar mais sobre isso durante o ano. Ele tinha sido construído, foi um feito magnífico para aqueles membros que moravam em casas de madeira ter construído um templo de pedra tão lindo para oferecer a Deus um sacrifício que foi aceito. E tanto foi aceito que neste domingo de Páscoa, no dia 3 de abril de 1836, o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu para aceitar aquela casa. E também apareceram outros personagens importantes para restaurar as chaves do sacerdócio, como Moisés restaurando as chaves da coligação de Israel. Então nós vamos estudar tudo isso quando a gente chegar na seção 110 de Doutrina e Convênios. Mas por hora, a introdução, ela diz que quando Jesus Cristo apareceu, ele disse: eu sou o que vive, eu sou o que foi morto. Que declaração poderosa. Primeiro, essa teofania, essa visão magnífica. Estava lá Joseph Smith e Oliver Cowdery, eles tinham baixado o véu do templo e eles estavam orando em silêncio quando essa grande manifestação aconteceu. Não foi a primeira vez que Joseph viu o Salvador, né? Ele tinha visto o Salvador em muitas ocasiões, o profeta Joseph Smith. E foi uma coisa maravilhosa saber que depois de tanto sacrifício, o Senhor Jesus Cristo tinha aceitado aquele templo. E o que significa o manual pergunta para nós, né? A declaração do Salvador quando disse: eu sou o que vive. Muitas igrejas cristãs, elas usam a cruz como símbolo de sua fé. Você já se perguntou por que a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias não usa uma cruz nos edifícios ou, enfim, em outros lugares? A gente é claro que reconhece o sacrifício de Jesus Cristo, seu sofrimento, sua angústia, e na verdade nós temos um entendimento até maior a respeito dessas coisas, porque nós temos o livro de Mórmon e Doutrina e Convênios. Então quando Lucas fala, por exemplo, que Jesus Cristo ele transpirou sangue, né, enquanto ele estava realizando a expiação, o livro de Mórmon em Mosias, a gente entende que isso foi por todos os poros, ele sangrou por todos os poros, isso fazia parte da expiação. E em Doutrina e Convênios, como a gente já estudou, o Salvador diz que ele, Deus, o mais grandioso de todos, sofreu uma dor inimaginável. Então, essas escrituras da restauração nos fazem entender que o sofrimento de Cristo foi infinito e eterno. Então, a gente reconhece essa dor, mas quando a gente lembra de Cristo, a gente lembra que ele venceu essa dor. A cruz foi um momento terrível, onde ele sofreu as dores, os pecados de todos nós, onde ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E sozinho ele pisou no lagar. Mas aquela terrível sexta-feira não durou para sempre, porque logo veio o domingo pela manhã, onde Jesus Cristo se levantou triunfante. E o que nós lembramos é daquele Cristo vencedor que saiu da tumba. Se vocês olharem o símbolo da igreja, o logotipo da igreja, né, vocês vão ver que é o Cristo vivo. A declaração dos profetas e dos apóstolos é a mesma que Joseph Smith fez há tanto tempo atrás. Ele vive. Então, se alguém perguntar para vocês por que nós não usamos a cruz, é porque nós lembramos do Cristo vivo. E ele está vivo não significa que ele ressuscitou, foi para o céu e sumiu.
Ele se importa conosco. Lembra? Antes dele subir aos céus, quando ele estava com os apóstolos, ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram, portanto, é razoável pensar que um Deus que nunca mente vai cumprir essa palavra e vai estar com os seus santos até a consumação dos séculos. Neste tempo de restauração de todas as coisas, Jesus Cristo trabalha conosco na sua vinha. Tem um ponto dessa lição que fala a respeito da ressurreição. E eu gostei muito dessa parte aqui. Fiquei pensando sobre a vida do profeta Joseph Smith. Ele foi martirizado super jovem, né? A expectativa de hoje está 75, 80 anos. Para vários países, o presidente Nelson tem 96 anos. Então, ele morreu praticamente na meia. Nunca viu um filho adolescente. Aliás, dos filhos, ele teve que enterrar 6 filhos. Ele viu 6 filhos pequeninos sendo mortos prematuramente. Já pensou nisso? Apesar de tanta dor, perseguição, traição daqueles que eram seus amigos, seus irmãos morreram. Morreu Alvin, né, quando ele era mais jovem, depois morreu Dom Carlos. Ele viu seu pai falecer também, enfim. Todo esse sofrimento ainda assim não paralisou o profeta, porque ele sabia que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Esse conhecimento que Jesus Cristo se levantou dos mortos é tão importante que muda tudo. Você lembra Pedro e os demais apóstolos? Eles, quando Jesus Cristo estava sendo julgado e crucificado, ficaram um pouco receosos, para não dizer apavorados. Vários se dispersaram, a gente sabe que Pedro negou Cristo 3 vezes. E apesar dessa, vamos dizer assim, timidez e dificuldade, quando eles viram o Messias ressurreto, quando tocaram na palma de suas mãos, que como o presidente Nelson nos lembrou, Isaías disse que nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Quando eles viram aquele ser glorioso, mudaram da água para o vinho, numa linguagem do Novo Testamento. Eles se tornaram ousados, corajosos, eles estavam dispostos a enfrentar prisões, perseguições. Eles olhavam nos olhos dos poderosos da terra e podiam testificar que Jesus Cristo verdadeiramente vivia. Eles desafiaram a tradição dos judeus e a espada do Império Romano. Para eles não havia limite. Eles viajaram por toda parte proclamando que Cristo vivia. Este mesmo testemunho que eles receberam, nós podemos receber também. Talvez nós não vamos ver eles como Pedro, os outros apóstolos e o profeta Joseph Smith viram, olho a olho. Mas nós podemos ter uma certeza tão absoluta quanto eles tiveram pelo poder do Espírito Santo, porque as verdades que o Espírito Santo nos transmite são mais poderosas do que podem ser transmitidas através dos sentidos físicos. O Espírito Santo é um Deus e o seu papel é testificar a verdade de todas as coisas. Assim, quando o Espírito Santo vem e nos presta testemunho a respeito do Filho de Deus, nós podemos saber com uma certeza maior do que qualquer outro meio. E se você descobrir que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou, que isso não é uma fábula, que não foi uma história inventada para justificar uma crença, mas se você descobrir que Ele é Deus e que Ele venceu o último inimigo, que é a morte física e a morte espiritual, então a tua vida vai mudar. Você vai se encher de esperança e otimismo. Eu sei que muitos dos que estão me ouvindo sofreram e sofrem por causa dessa pandemia. Vários daqueles que são meus seguidores aqui no canal perderam entes queridos. Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um amigo. Muitos ainda estão sofrendo efeito dessa doença devastadora. Mas, apesar disso, se nós focarmos em Jesus Cristo, nós vamos encontrar uma paz que excede todo o entendimento.
Os santos do passado enfrentaram tantos desafios porque eles tinham absoluta certeza no plano de salvação, que se resume nisto, que Jesus Cristo foi enviado à Terra, morreu e ressuscitou por nós. As oportunidades, elas são dadas. Segundas chances acontecem com todo mundo e o perdão é possível. Falando de perdão agora, a Páscoa pode ser uma grande oportunidade para perdoarmos alguém. Isso também está contido num dos convites que o presidente Nelson nos fez. Eu sei que às vezes não é fácil. Você pode até estar dizendo, eu não posso perdoar, eu não sou capaz de perdoar, é impossível. Essa pessoa fez uma coisa terrível contra mim e é impossível, eu não tenho capacidade. Eu acredito em você. Talvez você realmente não seja capaz de perdoar. Mas felizmente nós não estamos sozinhos. O Senhor disse, eis que deveis perdoar todos os homens. Isso inclui até esse malfeitor, essa pessoa que te magoou profundamente. Mas lembra disso, você não está sozinho. Jesus Cristo vai te ajudar. Ele pode te oferecer uma capacidade sobre-humana para estender o perdão. Uma outra escritura que eu gosto muito e usei muito quando era um missionário de tempo integral é quando Jesus Cristo ele aparece nas Américas. O nosso profeta na conferência geral, ele nos lembrou que antes da aparição de Jesus Cristo e da voz do Pai introduzindo seu Filho, as pessoas sentiam um grande medo e temor. Aqui nas Américas, por exemplo, dias de destruição e uma névoa de escuridão as fez ficar com muito medo. Mas então, que eles estavam reunidos na terra de abundância e eles estavam conversando sobre esses sinais a respeito da vinda de Jesus Cristo, e eles ouviram uma voz que estava vindo do céu. E essa voz, depois que eles aguçaram os ouvidos para ouvir, dizia, eis aqui meu Filho amado, em que me comprazo, em quem glorifiquei meu nome. Ouviu. Então Deus, nosso Pai Celestial, está nos convidando a ouvir o Senhor Jesus Cristo. E eles então entenderam essa mensagem e olharam para o céu e viram descendo do céu um personagem, um homem. Ele estava vestido com uma túnica branca, ele desceu, colocou-se no meio deles e os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele. Não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros. Não sabiam o que aquilo significava, apesar da voz de Deus testificar que aquele era o Filho amado. Eles estavam pensando, é um anjo que apareceu? Então o Senhor se apresentou dizendo, eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Todos os profetas do passado, desde Adão até o último, antes da vinda de Jesus Cristo, João Batista, falaram a respeito do Messias e testificaram que ele viria. Jesus Cristo ainda continua dizendo, eis que eu sou a luz e a vida do mundo. Jesus Cristo é a nossa luz, é o nosso guia. Sem ele, nós não conhecemos a verdade, não somos libertados e não podemos ter felicidade nessa vida e na vindoura. Ele é a vida do mundo. É por meio de Jesus Cristo que temos a dádiva de viver nessa terra, nesse estado de provação e que vamos voltar a viver com Deus. E bebi a taça amarga que o Pai me deu e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, o irmão mais velho, o primogênito de toda a criação, ele desceu, se fez homem, habitou entre nós, nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, ele, no final de seu ministério, realizou o sacrifício infinito e eterno que nós chamamos de expiação. Por ele ter realizado isso, ele cumpriu toda a vontade do Pai e preparou o caminho para que nós pudéssemos ser salvos. Graças à expiação de Jesus Cristo, a morte física foi desfeita, porque todos ressuscitarão. A morte espiritual foi desfeita, porque por meio do arrependimento e da obediência aos mandamentos, nós podemos ser perdoados e seremos restituídos à presença de Deus, a fim de sermos julgados e colocados numa casa de glória. Claro, dependendo de nossas obras, podemos ir para a maior glória, que é onde Deus, o Pai e o Filho habitam.
E aí Jesus Cristo ensina, então, como eles podem obter salvação. Afinal, eles clamaram Hosana, que é salva-nos, e o Senhor mostra para eles como isso acontece. E hoje eu quero falar com vocês sobre o terceiro parágrafo, que diz o seguinte: Jesus Cristo instituiu o sacramento como lembrança de seu grande sacrifício expiatório. Foi preso e condenado por falsas acusações, para satisfazer uma multidão enfurecida, e sentenciado a morrer na cruz do Calvário. Ele deu sua vida para expiar os pecados de toda a humanidade. Seu sacrifício foi uma grandiosa dádiva vicária em favor de todos os que viveriam sobre a face da terra. Tem muita coisa para nós estudarmos neste pequeno parágrafo. O primeiro tema que eu quero trazer para vocês é sobre o sacramento. O sacramento é a ceia do Senhor. É uma ordenança sagrada que o próprio Jesus Cristo instituiu, como diz aqui, em lembrança do grande sacrifício expiatório que ele realizaria. Desde Adão e Eva, nós temos estudado isso nas aulas do Vem Segue-me aqui no canal, foi instituído um sacrifício de animais que remetia àqueles que estavam participando desse ritual que um grande e último sacrifício seria realizado. Então, havia todo um simbolismo por trás daquele sacrifício que era realizado, aquele sacrifício holocausto. De Adão até Moisés, de Moisés a Jesus Cristo, por séculos, milênios foram realizados esses tipos de sacrifício. Todas essas coisas apontando Jesus Cristo. O livro de Mórmon deixa muito claro a respeito desse sacrifício. Quando, por exemplo, a mulher que está ensinando, ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. Ele diz o seguinte: porque é necessário que haja um grande e último sacrifício. Sim, não sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano. Deverá, porém, ser um sacrifício infinito e eterno. E nessa parte, eu lembro para vocês, quando ele diz que não deve ser um sacrifício humano, que Jesus Cristo, ele era o Filho unigênito do Pai na carne, significando que Maria, ela não ficou grávida de um homem, mas do próprio Pai Celestial. Então, de um modo milagroso isso aconteceu, porque Maria continuou virgem, mas ela ficou grávida. Então, Cristo é literalmente o filho de Elohim, nosso Pai Celestial. E ele, por ser filho de Elohim, herdou atributos especiais que permitiam que ele realizasse a expiação. Se ele não fosse um semideus, ele não conseguiria realizar o sacrifício infinito e eterno. Porque nós somos finitos e nós não conseguimos suportar a dor exigida para que fosse satisfeita as exigências da justiça. E não se confundam com esses termos. Eu vou explicar bem didaticamente o que é a expiação de Jesus Cristo. Embora essa doutrina seja muito abrangente e seja o ponto central do Evangelho, que exige para nós um estudo frequente e um estudo constante sobre ela, para que nós possamos aprender cada dia um pouquinho mais. Mas vou resumir de modo que até um membro mais novo da igreja possa entender. E é o seguinte: todos nós somos decaídos, todos nós estamos perdidos e ficaríamos assim, perdidos e sem esperança, se não fosse por Jesus Cristo. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, eles deram início à necessária mortalidade, para que nós viéssemos aqui e fôssemos testados. Só que isso trouxe pelo menos 3 consequências negativas. Primeiro, ficamos afastados de Deus. Nós não vemos Deus como vemos uns aos outros. Está longe de nós, há um véu que nos cobre. Nós perdemos nossas memórias da vida pré-mortal quando nós nascemos. Segunda coisa, nós sofremos a morte física. Nessa época de pandemia, de guerras, de catástrofes, isso é até mais frequente do que em épocas outras. Então, a morte, ela nos acompanha, doenças, acidentes, velhice, todos nós vamos ter que passar por esse caminho um dia.
Agora, essa morte, ela não pode ser perpétua, não pode ser para sempre, mas ela seria se não fosse por Jesus Cristo. E a terceira consequência que vem por causa da queda de Adão e Eva é a morte espiritual. Nós pecamos, nós erramos, desobedecemos a Deus e cedemos muitas vezes ao homem natural que é forte em cada um de nós, que apela pelas coisas sensuais, pelas coisas diabólicas. E ao fazer isso, nós ficamos distantes de Deus e nada que é impuro pode habitar na presença de Deus. Para nos livrar das consequências essas três consequências que se originaram na queda, Jesus Cristo era necessário. Então foi escolhido, e nós falamos sobre isso na vida pré-mortal. Jeová se voluntariou para vir a essa terra e nos resgatar. Ele faria isso vivendo uma vida limpa, pura, sem pecados. E era necessário que a vida dele fosse limpa e pura para que a justiça o aceitasse como um candidato digno para realizar a expiação. Agora, não existe um personagem chamado Justiça, tá certo? Estou falando de uma coisa abstrata aqui, mas Deus estabeleceu leis e essas leis precisam ser respeitadas. A lei diz o seguinte: se você cometer um pecado, você tem que sofrer as consequências deste erro. Mas se houver um intermediador, se houver um mediador entre o pecador e a consequência do pecado, a justiça, ela vai ser satisfeita, porque alguém vai pagar por aquele erro, alguém vai sofrer por aquele pecado. Então, sendo que alguém sofre em lugar do pecador, a justiça diz, alguém pagou, então não tem problema, né? Eu não vou reclamar o pecador porque já está paga a sentença. Por meio de Jesus Cristo, todas as pessoas elas vão ser restituídas à presença de Deus. Nós teremos a oportunidade de estar diante de nosso Pai Celestial. Todas as pessoas vão ter um julgamento justo e todas as pessoas vão ter a oportunidade de ir para um reino de glória. Mas nem todas as pessoas irão, porque nós seremos julgados segundo as obras que fizemos aqui e os desejos de nosso coração. E por isso Deus preparou diferentes moradas. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, porém, todas as pessoas que nascem aqui na Terra têm a oportunidade de galgar o mais alto reino, que é a glória celestial. Jesus Cristo, então, como falei para vocês, nos restituiu a presença de Deus. Ele também ofereceu uma ressurreição gratuita. O poder dele é absoluto para levantar todas as pessoas da morte. Isso não significa que todas serão levantadas de uma vez, porque nós aprendemos que existe uma ordem na ressurreição. E Cristo ressuscitará primeiro aqueles que são herdeiros do reino celestial. Nós chamamos isso da manhã da primeira ressurreição. Depois ressuscitará os que vão para a glória terrestrial. O apóstolo Paulo ensinou sobre a glória celestial, terrestrial e telestial. Está lá em 1 Coríntios 15, que é o discurso dele sobre a ressurreição. Vocês podem aprender mais sobre isso lá. Então, será a tarde da primeira ressurreição, aqueles que vão para a glória terrestrial. E depois, então, os que vão para a glória celestial serão ressuscitados na segunda manhã, na segunda ressurreição, na manhã da segunda ressurreição. Então, depois serão ressuscitados aqueles que irão para um reino sem glória, porque eles negaram o Espírito Santo, eles crucificaram Cristo em seus corações e eles não têm direito a um reino de glória. Esses vão junto com Satanás e seus seguidores para as trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Bom, esses são os reinos de glória, mas veja que Jesus Cristo possibilitou que nós ressuscitássemos. Independente do reino que você vai ter um corpo imortal e perfeito, que não sofre, que não tem doenças, que não envelhece. Um corpo maravilhoso. Então, restituiu a presença de Deus, fez com que todos ressuscitassem. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo, disse o apóstolo Paulo. E a terceira bênção é que nós podemos nos livrar da morte espiritual. Mas aí é uma bênção condicional. Aí depende das nossas escolhas em obedecer a Deus e seguir seus mandamentos ou não. Todos também terão a oportunidade de ouvir a verdade e segui-la. Muitos que ouviram a verdade não tiveram
a verdadeira experiência de saber que essas coisas eram divinas. Às vezes a gente pensa, né? Ele ouviu os missionários, mas não quis ser batizado na igreja, já está condenado. Não é assim, meus irmãos. Deus vai dar muitas chances para que as pessoas verdadeiramente sintam a verdade de Deus e possam segui-lo. E depois dessas chances, aí sim, se elas decidirem não seguir, elas não vão poder herdar o mais alto reino de glória, porque Jesus Cristo diz para que eles herdem esse reino, eu dou condições, eu dou requerimentos. Ele isentou as criancinhas, porque elas não têm pecado. Então, antes da idade de responsabilidade, elas são salvas no reino de Deus pelo poder da sua expiação. Mas aqueles que têm discernimento devem seguir os passos de Jesus. E ele nos deu exemplo, sendo batizado, nós precisamos também ser batizados. Ele nos deu exemplo recebendo as ordenanças de salvação, pelas quais nós também somos salvos. Cristo não necessitava dessas ordenanças para ser salvo, porque ele era sempre obediente, ele não tinha pecado, mas ele fez isso para cumprir a justiça, para cumprir os passos da retidão e nos dar exemplo de como nós devíamos agir. Então precisamos ser batizados, receber o dom do Espírito Santo, precisamos receber o sacerdócio, as ordenanças do templo e ser selados para toda a eternidade, né? Perseverando até o fim. Quando nós recebemos essas ordenanças, nós estamos prontos para entrar na presença de Deus e viver com Ele para toda a eternidade. Essas ordenanças, elas são associadas a convênios, sempre. Toda ordenança tem um convênio, e nos convênios nós prometemos a Deus guardar os mandamentos. Nós lembramos todas as coisas que nós prometemos a Deus durante o sacramento, que é a ceia do Senhor, que substituiu aquele sacrifício de animais que eu falei para vocês. Então hoje nós não levamos um animal no altar, matamos ele para referir a expiação de Jesus Cristo. Nós lembramos de Jesus Cristo ao partilhar o sacramento, quando o pão ele é partido e é distribuído pelos portadores do sacerdócio. Quando a água é abençoada, em lugar do vinho que era feito no passado, hoje é água. A água é abençoada e nós tomamos, nós lembramos o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Nós lembramos o sacrifício aqui na mortalidade, quando ele realizou a expiação infinita e a ressurreição gloriosa dele. E deixa eu entrar agora mais detalhadamente, para terminar o vídeo, de como que isso aconteceu. Quando as horas finais de Jesus Cristo se aproximavam, quando ele completava lá 3 anos de ministério, e ele já tinha dito para os apóstolos que era necessário que ele sacrificasse, que ele morresse por nós. Mas muitos deles não entenderam direito isso. Depois de cantar um hino, né, eles tinham partido o pão e tomado o vinho, ou seja, realizado o sacramento, cantaram o hino e foram de madrugada andando até o Monte das Oliveiras. Lá, o Senhor Jesus Cristo pediu que a maioria de seus apóstolos, e Judas já não estava lá, ele já tinha ido fazer os preparativos para trazer uma comitiva que iria prender Jesus Cristo, né? Ele estava traindo o Salvador, e o Salvador sabia plenamente sobre isso. Deixou a maioria dos apóstolos ali na entrada do jardim e só levou Pedro, Tiago e João com ele. E depois se afastou um pouco de Pedro, Tiago e João, pedindo que eles orassem, vigiassem e orassem. E Jesus Cristo, então, começou a realizar o sacrifício expiatório. Foi naquele momento, se a gente pode localizar um momento, em que ele começa efetivamente a realizar aquilo que foi profetizado desde Adão e Eva. E a forma como isso acontece, nós não entendemos muito bem. Ele começa a orar a Deus e sobre ele vem a dor de todos os homens e mulheres que já haviam vivido, que viviam naquele momento, que viveriam ainda. Não apenas nesse planeta, meus irmãos, porque nós aprendemos nas Escrituras que Deus criou o mundo sem fim. A expiação de Jesus Cristo, ela abrange todas as criações de Deus, todos os filhos de Deus espalhados por toda a sua obra, o cosmo infinito. E a obra de Deus não tem fim, portanto, naquele momento, Cristo estava realizando a expiação por toda a obra da mão de Deus. Não apenas homens, mas também os animais, as plantas, tudo
Porque Jesus Cristo, ele tem que remediar esses efeitos e ele tem que trazer a Deus todas as coisas precisam ser salvas pelo poder dele. Então, de alguma maneira que nós não entendemos, o Deus Jeová estava lá, sofrendo, mundos caíram sobre ele naquele momento, e a dor foi tão agonizante, porque ele sofreu pelos pecados, pelas fraquezas, pelas dificuldades, pelo desprezo, tudo estava acontecendo com ele naquele momento. E ele estava restituindo todas as coisas a Deus. Foi uma coisa muito difícil. De fato, as Escrituras relatam o que aconteceu pela voz do próprio Senhor. Vocês querem ver como Jesus Cristo, ele conta o que aconteceu? Ele diz o seguinte: pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Lembra que eu falei para vocês que se nós nos arrependermos, Deus vai nos dar misericórdia, Jesus Cristo vai nos dar a misericórdia e Ele vai se colocar em frente de nós para cumprir os requerimentos da justiça. Ele vai sofrer por nós. Então, como se houvesse uma transferência de toda a culpa e todas as consequências negativas de um pecado e dor, Ele sofre essas coisas em nosso lugar. E Ele pede que cumpramos os mandamentos para nos oferecer graça, misericórdia, para que possamos receber as bênçãos plenas da expiação. Então, pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. E aí ele descreve como ele sofreu. Ele diz: sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Nós sabemos que durante aquele momento do Getsemane, a dor foi tão intensa que de seus poros saía sangue. Irmão, se isso acontecer com você, uma gota de sangue sair, provavelmente você vai desmaiar. Pode até morrer, porque a dor, os médicos dizem, né? Para que isso aconteça é imensa. Mas Cristo usou a parte divina dele disso, nessa ocasião. Ele só usava a parte divina quando era muito necessário, irmão, porque ele escolheu sofrer dor, cansaço, para que soubesse como era isso na mortalidade. Não precisava, mas ele quis, para saber como nos socorrer. Agora, naquele momento, era necessário que essa parte divina fosse usada, porque se ele não usasse essa parte, ele ia desfalecer. Então, ele continuou escolhendo sentir essa dor imensa, uma dor emocional, uma dor física, que nos levaria à morte, mas que não levou ele porque ele era unigênito do Pai, e uma dor espiritual. Ele sofreu a morte espiritual, a morte que nós vamos sofrer se escolhermos não nos arrepender, a morte que Satanás e seus anjos sofrerão no grande e último dia, quando eles forem condenados às trevas exteriores. Ele sofreu como um filho da perdição e sofreu por todos nós. O sofrimento era tão intenso, ele não havia previsto completamente quão intenso seria esse sacrifício. Em um momento de grande agonia, ele orou para o Pai Celestial dele e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas imediatamente ele acrescentou: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Agora você pode imaginar o Pai Celestial olhando para aquele filho que foi sempre obediente, que nunca desrespeitou nenhuma lei, que sempre deu a outra face, que apenas servia com mansidão e bondade, que só procurava ajudar, que voluntariamente nos céus havia dito: eu vou e vou fazer a tua vontade, Pai. Quão difícil foi para o Pai Celestial observar essas coisas, um sacrifício tão grande. Abraão, ele entendeu que era isso, né? Porque quase sacrificou o filho dele, Isaque. Mas agora estava o Deus de todos nós, o Pai Celestial, olhando do céu, sem poder
ajudar o filho, porque era necessário que Cristo passasse por essa estrada sozinho, para que o sacrifício dele fosse completo e absoluto, para que as exigências da justiça fossem satisfeitas, como ensina o livro de Mórmon, a fim de que ele nos resgatasse, irmãos. Nesse momento de grande dificuldade, um anjo do céu aparece, tá com Cristo lá do lado, né? Conforta ele, mas o anjo, que nós não sabemos quem é, alguns dizem que é Miguel, outros dizem que pode ser até mesmo a Mãe Celestial, nós não sabemos. Nós sabemos que, apesar dessa ajuda celeste, ela não substituiu o sacrifício pessoal que Cristo estava fazendo por nós. Ele tinha que fazer ele mesmo. Ele não podia transferir isso para ninguém. Ele que precisava beber da amarga taça, e ele o fez. Ele encontrou os apóstolos dormindo. Quando voltou, né? Ele disse: vocês não podem nem orar comigo uma hora. E muitas pessoas, infelizmente, desconhecem o que Cristo fez ou ignoram o que ele fez, não dão atenção. Mas independente disso, Cristo fez por todos nós. É por meio de Cristo que voltaremos a ver nosso Pai. É por meio de Jesus Cristo que vamos ressuscitar e ter um corpo perfeito. E é por meio dele que, se nós obedecermos, vamos ter a salvação. Depois daquilo, ele foi traído, ele foi preso, foi injustamente julgado. Eu quero fazer um vídeo para vocês depois, mostrando os pontos do julgamento de Jesus Cristo. Não é o próximo vídeo que eu tenho planejado, mas se vocês pedirem aí nos comentários, eu vou pular o vídeo que eu planejei e vou fazer um vídeo específico sobre o julgamento, porque eu quero mostrar para vocês os vários pontos que os judeus da época, especialmente os membros do Sinédrio, eles desrespeitaram para que pudessem condenar Cristo. E é surpreendente também a reação de Cristo durante o julgamento. Primeiro ele é levado ao antigo sumo sacerdote, depois a Caifás, né, que, enfim, tem um julgamento totalmente legal. Depois ele é levado a Pilatos, de Pilatos a Herodes, e volta para Pilatos. E queria me demorar nessas coisas, nós já falamos um pouco quando estudamos bem segue no Novo Testamento, mas não tem tempo de falar nesse vídeo. Então, se quiserem, deixa aí que eu trago para vocês. Mas o que eu quero garantir para vocês é que Jesus Cristo, mesmo na cruz, repetindo todas aquelas dores que havia sofrido no Getsemane, ainda mostrava grande misericórdia por nós. Ele disse: perdoa-os porque não sabem o que fazem, aos soldados, né, que estavam colocando cravos nas suas mãos, e nos seus pulsos e nos seus pés. E procurou confortar a mãe. Também fiz um vídeo sobre as frases de Cristo na cruz já para vocês. E depois de tudo isso, quando ele cumpre a sua missão terrena e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele vai para o mundo espiritual e não pensa que ele vai descansar. Ele organiza o trabalho missionário, visita as pessoas que estavam esperando ele, ensina a ordenança da ressurreição, sendo ele o primeiro a se levantar dos mortos. E depois muitos outros ressuscitam e testificam de que muitos se levantaram. Jesus Cristo aparece aos seus discípulos. Agora, quando ele completa a ressurreição, primeiro aparecendo a Maria, né? Antes mesmo de aparecer ao Pai Celestial, ele aparece a Maria. Muito interessante isso. Ele completa esse grande sacrifício que começou lá no jardim do Getsemane e que terminou na ressurreição. Então, isso nós chamamos a expiação de Jesus Cristo. O jardim do Getsemane, a cruz do Calvário e a ressurreição. Esses três eventos, eles se completam no grande e último sacrifício de um Deus amoroso por nós, seus filhos. Precisamos ter um testemunho de que essas coisas aconteceram, irmãos, não apenas para nos dar esperança de uma ressurreição futura e gloriosa, mas para nos ajudar no dia a dia. É o conhecimento mais importante que nós podemos ter, que Jesus Cristo vive, que Ele é um Deus vivo e que Ele realizou isso. E por realizar a expiação, nós temos sempre novas oportunidades. Nós temos a oportunidade de mudar, de nos arrepender, de ser melhor, e não importa
quão negro seja o pecado, ele pode ser branqueado pelo sangue de Jesus Cristo. Testifico para vocês que Jesus Cristo é Deus e que ele realizou essa expiação. Convido vocês a aprender mais sobre a expiação de Jesus Cristo, por exemplo, lendo o livro de Mórmon. O livro de Mórmon é um testamento de Jesus Cristo e ensina do começo ao fim como nós podemos aplicar o sangue expiatório sobre nós a ponto de receber a santificação pelos méritos de Jesus Cristo. Testifico para vocês que essas coisas, elas são luz e verdade e nos ajudam no dia a dia. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais.